Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas, no Facebook, e também você que está inscrito e nos acompanha no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas. Hoje, dia 4 de junho de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, a passagem em que Jesus nos faz uma exortação. E por que escolhemos esse trecho? Como nós, na última pregação, abordamos a caridade com base na parábola do credor incompassivo, hoje nós falaremos ainda sobre a caridade, mas sob um outro aspecto. E esse trecho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um alerta, uma orientação, uma exortação direta de Jesus sobre como nós devemos fazer a caridade. Então, é o trecho do Evangelho de Mateus que fala sobre fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Essas palavras são de Jesus, meus irmãos. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, espíritos, benfeitores, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a proteção, a inspiração, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, para estudarmos o Teu Evangelho, as Tuas lições e dando graças por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir, de refletir, de aprender e de apreender sobre a caridade. Essa virtude que, segundo Allan Kardec e o Espírito de Verdade, é essencial e sem a qual não há salvação, pois a célebre frase ficou conhecida de todos nós, fora da caridade não há salvação, que nós possamos aproveitar ao máximo tudo o que nos será trazido na noite de hoje e, por isso, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, como nós acabamos de dizer na nossa prece, não é à toa que Jesus deixou como a sua principal mensagem o amor. Por quê? Porque nós, como criaturas de Deus, nós somos criados, nós somos feitos por causa do amor. João já havia se preocupado em destacar que Deus é amor. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é amor.
nós, como criaturas de Deus, também somos uma parcela do amor de Deus. Então, na medida em que nós não praticamos, não vivenciamos, e o amor na prática é a caridade, nós estamos negando a nossa essência, a nossa natureza, a nossa finalidade. Então, por isso, a principal mensagem, o principal ensinamento de Jesus é o amor, a virtude do amor, que é a virtude que engloba todas as outras. É a virtude da perfeição. Nós engatinhamos para alcançar essa virtude, desde o ser mais precário, primitivo, na escala de criação, desde o mineral, tudo é personificação, é concretização, é materialização do amor de Deus. Nós estamos incluídos nisso, mas precisamos desenvolver essa centelha que já está em todos nós. E aí sim, caminharemos mais rapidamente, a passos largos, para a perfeição, que é a nossa destinação. Então, Kardec, como existe inclusive uma mensagem de Emmanuel, Jesus e Kardec, onde Emmanuel fala Jesus o mestre, Kardec o professor, Kardec como um professor, discípulo do mestre Jesus, ele nos exortou também, através do capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Fora da Caridade não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a parábola mais conhecida sobre caridade, que nós até leremos hoje, mas não é sobre a parábola que nós vamos refletir, é sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Kardec teve essa preocupação, deixar registrado que a caridade é essencial, a caridade é a vivência, é a concretização do amor, é a prática do amor nas nossas vidas. Então, a célebre frase, fora da caridade não há salvação. E tem toda uma explicação de por que esse lema, essa exortação, inclusive veio substituir o fora da igreja não há salvação, porque a caridade está ao alcance de todos nós. Mesmo quem se diz ateu, mesmo quem se diz agnóstico, quem não crê em nada, quem não crê em Deus, mas crê em outras divindades, politeístas, a caridade está ao alcance de todos. E é a vivência, a concretização, a materialização, a prática do amor. Então, muito interessante, muito importante, e nós não podemos olvidar, menosprezar esse assunto e esses capítulos, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, como esses trechos do próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo Allan Kardec, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação, em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Isso são palavras de Kardec. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Então, já dessa primeira frase, dessa primeira afirmação de Kardec, a gente já retira um grande ensinamento. Fazer o bem sem ostentação não é a mesma coisa que ocultar o bem que está a se fazer. Fazer o bem sem ostentação é não mostrar, não dar destaque. E ocultar é impedir que alguém veja, tome conhecimento, saiba. É diferente, de fato. Então, diz Kardec, repetindo,
em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral. Então, quer dizer, não fazer o bem de forma ostensiva, ou mais do que isso, esconder, ocultar, camuflar de alguma forma, para que ninguém perceba, ninguém veja, ninguém tome conhecimento, ou mesmo até o próprio beneficiado, a própria pessoa que está recebendo essa caridade, esse bem, não saiba que sou eu, que é você, que somos nós que estamos fazendo esse bem, essa caridade, segundo Kardec, é uma marca incontestável de grande superioridade moral. Porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, quer dizer, a pessoa comum, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós cristãos, nós espíritas, ainda imperfeitos, atrasados, nos deixamos levar, mesmo que de forma inconsciente, pela vaidade, pelo orgulho. Nós não tomamos conhecimento de que estamos agindo dessa ou daquela forma por vaidade, por orgulho. Achamos muitas vezes que não é, mas no fundo, ou em verdade, é por vaidade, por orgulho. Então, quando você age, quando nós agimos, não pensando, ou mesmo que inconscientemente, subconscientemente, não agindo de forma vaidosa, orgulhosa, o que acontece é que nós procuramos evitar que aquilo seja conhecido, venha a público, que alguém, não é muitas pessoas, não é que alguns ou uma multidão veja, é que ninguém veja. Essa é a preocupação desse espírito que já está acima do que Kardec chama o vulgo, o comum, que somos nós. Esse espírito que está no mundo de provas e expiações e que está mais para atrasado do que para espírito mediano ou espírito superior, evoluído, adiantado. Ainda que de forma inconsciente ou subconsciente, na grande maioria das vezes, nós nos deixamos nos levar pela vaidade, pelo orgulho e buscamos, de certa forma, o aplauso, a aprovação, o elogio, muitas vezes. Então, o que Kardec está destacando aqui é exatamente isso. Para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Essa é a atitude, é a postura de quem não espera absolutamente nada e não apenas não espera, não quer nenhuma aprovação, nenhum aplauso, nenhum elogio de quem quer que seja que esteja aqui e que tenha visto, eventualmente, o bem praticado. O espírito adiantado, o espírito caridoso verdadeiramente, que pratica o amor na forma da caridade, ele não quer absolutamente nada de ninguém. Ele quer, sim, dar passos em direção à perfeição, vivenciar a sua essência divina, que é o amor. Então, continua Kardec, aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, quer dizer, a aprovação, o voto dos homens,
prova que mais fé deposita nestes. Olha aí, Kardec dizendo que a gente deposita mais fé na própria humanidade, nos seres humanos, do que na divindade. E que mais valor dá à vida presente do que à vida futura. Se diz o contrário, procede como se não cresse no que diz. Não, eu creio em Deus. Eu sou uma criatura de Deus, um filho de Deus. Por isso, eu procuro praticar a caridade. Fala isso, mas no fundo quer que as pessoas vejam, que as pessoas elogiem, né? Então, hoje em dia, nós com redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo mais, postamos muitas vezes, publicamos fotos de a caridade sendo feita. E muitas vezes nós usamos uma desculpa que para nós é válida e é verdadeira, que é, não, isso é para prestar contas para a sociedade do dinheiro que eu arrecadei, é para prestar contas das pessoas que se envolveram, né, para as pessoas que se envolveram nesse projeto. E, na verdade, a pessoa correta, honesta, não precisa se preocupar em prestar contas. E quem participa de um projeto de caridade também ou confia na pessoa que está liderando, né, encabeçando, organizando esse projeto, ou então não participa. A nossa prestação de contas, meus irmãos, é entre nós e Deus. Não é prestação de contas para sociedade, enfim, quem quer que seja, a não ser nos casos aí que a lei, a justiça determina. Aí é outra questão. Agora, caridade não tem que ficar suscitando preocupação de prestação de contas. Ou você participa do projeto de caridade, né, daquele projeto, daquele grupo, daquela força-tarefa, enfim, né, acreditando nas pessoas que estão organizando aquilo e sem querer que a pessoa apresente prestação de contas, ou então não participa, não confia, né? Você vai doar seu dinheiro para uma pessoa, um grupo de pessoas no qual você não confia, então não doe. É melhor do que você doar e ficar desconfiando, né? Será que esse dinheiro que eu doei é igual dar uma esmola e ficar desconfiando se o mendigo, coitado, que recebeu essa esmola vai usar bem ou mal o dinheiro que nós demos? Então não dê o dinheiro, né? Porque ficar julgando, ficar recriminando de forma antecipada a conduta da pessoa, sem nem nós sabermos se ela vai usar naquele enumerado, né, naquele rol de condutas que nós taxamos de incorretas, inconvenientes, erradas. Então é melhor que não se dê, né, que não se doe, que não se participe. Agora, dar com o coração é justamente não julgar. Não julgar. Vou dar, a minha consciência diz que eu devo participar, que eu devo colaborar. E não importa se a pessoa que está organizando o grupo ou a pessoa diretamente que recebeu a nossa ajuda, faça o que for que ela venha a fazer. Isso é uma questão dela para com a consciência dela mesma e para com Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, é o que Kardec está destacando aqui. Quantos há, olha aí, palavras de Kardec, que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido. Então, quer dizer, a gente não exige que as pessoas, ou não deseja que as pessoas vejam, mas aquela pessoa que foi beneficiada, a gente quer que ela espalhe para todo mundo. Ó, fulano é muito boa pessoa, muito caridoso, e eu sou muito grato a ela, a ele, né? Então, a gente fica esperando uma gratidão, uma subserviência, muitas vezes, uma suposta fidelidade. Então, isso tudo
destacado por Allan Kardec. Quantos há que só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas, então, na vista de todo mundo, aparecendo nas redes sociais, lá, fulano está fazendo uma caridade, né? Fulano doou não sei quantos mil reais, não sei quantos milhões para as vítimas não sei de qual catástrofe, de qual desastre, de qual cataclismo, enfim, ou para as vítimas da Ucrânia, enfim, e dá publicidade de uma tal forma a isso que, segundo Kardec, de público dão grandes somas, as ocultas não dariam uma só moeda. Muitas vezes somos nós, meus irmãos. Na frente de todo mundo, nós fazemos muita caridade, nós damos muito dinheiro, muito cobertor, muita cesta básica, mas as ocultas, segundo Allan Kardec, não dariam uma só moeda. Foi por isso que Jesus declarou, diz Kardec, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Meus irmãos, olha que coisa séria. Nós, se praticamos a caridade, praticamos o bem, ajudamos, com esse interesse de sermos vistos, sermos elogiados, sermos aclamados, aplaudidos, nós não apenas já recebemos a nossa recompensa porque fomos vistos, fomos elogiados, fomos aclamados, fomos aplaudidos. Não apenas. Diz Allan Kardec, só nos resta sermos punidos por causa do nosso orgulho. E aí continua ele dizendo, não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se há a modéstia real, também há a falsa modéstia. O simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho. Olha o comentário de Allan Kardec. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto, ocultá-la. Então, quer dizer, é a característica, o comportamento do falso, do mentiroso, ou em outras palavras, que foi o que Jesus mais combateu durante o período aí do seu ministério, a hipocrisia. Indigna, diz Kardec, indigna paródia das máximas do Cristo. Eu estou ocultando, eu estou seguindo a exortação de Jesus, mas está deixando um pedacinho aparecer, né? Oculta a mão da câmera, mas o dedinho está aparecendo aqui, ó. Eu estou fazendo o pedacinho da nota de 10, 20, 50, 100 reais. Lá, ele deu uma notinha de cor azul, 100 reais. Teve o cuidado de ficar na direção da câmera, igual agora eu estou colocando o livro aqui, ó, uma beiradinha só. Lá, a nota que ele doou foi uma nota azul. Então, é a de 100. A pessoa pensa nisso. Não apareceu o valor que eu doei, né? Mas apareceu um pedacinho da nota. Então, é exatamente isso. Isso chega a ser caricatural, meus irmãos. Por isso, Kardec usou o termo, a expressão paródia.
indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados... E aí, o que acontece conosco quando a gente age assim? A gente cai no ridículo. Melhor fora se não tivéssemos feito caridade nenhuma. Então, Kardec fala, se os benfeitores orgulhosos são depreciados, se nós que vemos uma atitude dessa, uma cena dessa, achamos ridículo, né? Lamentamos, puxa vida, que coisa triste, né? Que coisa vergonhosa a pessoa ter tido o cuidado de colocar na direção da câmera a nota de dinheiro, né? O sacolão, enfim, né? de fazer aparecer o seu rosto juntamente do rosto da pessoa que está sendo beneficiada e outras mais. Se nós, né, já achamos isso ridículo, no dizer de Kardec, se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também esses já receberam na terra sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão, diz Allan Kardec. Então, Jesus destacou, e isso, meus irmãos, não foi parábola, foi fato real, aconteceu. Jesus estava em frente, né, no átrio ali da sinagoga, juntamente com seus discípulos, e vieram, como de costume, pessoas endinheiradas, poderosas, ricas, despejando no recipiente próprio, que era chamado de gasofilaço, uma espécie de latão, né, um balde de metal, de bronze, em que eram depositadas as doações, em sua maioria moedas. Então, imaginemos, né, nós já comentamos sobre isso. Nós, quando crianças, muitos de nós já tivemos, né, ganhamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, cofres, que a criança vai colocando uma moedinha e até chegar o momento em que, agora você já pode usar a sua fortuna, né, para comprar o seu brinquedo, o chocolate, a bala, enfim, né, o refrigerante, e dizer que foi com o seu próprio dinheiro e tal. E toda vez que nós ganhamos, recebemos, temos um cofre que é de metal, quando colocamos uma moeda, seja ela de menor ou de maior valor, ouve-se um barulho. Quanto mais pesada a moeda, geralmente isso está relacionado ao valor também, quanto maior o valor, mais pesada a moeda. O barulho é maior. Então, os ricos da época de Jesus, querendo dizer para todos que estavam testemunhando os seus atos, a sua fidelidade, o cumprimento dos seus deveres religiosos, o que faziam? Chegavam com grandes quantidades de moedas pesadas e depositavam nesse recipiente metálico com muito barulho. E houve uma mulher que também chegou diante desse gasofilaço, desse recipiente metálico, e depositou apenas 2 moedinhas de pequeno valor. E não fez barulho algum, principalmente porque nós sabemos que quando o cofre já está com uma certa quantidade de moeda, o barulho que é gerado, né, o som, vai diminuindo, porque o contato com a parte metálica é quase nenhum ou muito pequeno. As outras moedas que já estão dentro do recipiente abafam, de certa forma, aquele som, aquele barulho. Então, 2 moedinhas de pequeno valor, pequenas, leves, não fizeram praticamente barulho nenhum. E Jesus disse para os discípulos que de todos que haviam doado, a maior doação foi exatamente
a daquela mulher. Por quê? Porque ela era viúva. E se nós formos pesquisar, estudar a condição da mulher e da mulher viúva na época de Jesus, nós constataremos que era uma condição péssima, porque naquela época não havia previdência, não havia INSS, não havia previdência privada e a mulher não recebia pensão por morte do marido. Então, as mulheres viúvas, se não fossem viúvas de maridos ricos que houvessem falecido, qual que era o destino comum dessas mulheres? Viúvas pobres. Mendigar ou se prostituir. Infelizmente, né? Então, qualquer dinheiro que uma mulher viúva, pobre, tivesse, faria muita diferença na sua condição, na sua sobrevivência. Então, uma mulher viúva pobre que doasse faria muita diferença na sua renda mensal, no seu orçamento mensal, no seu orçamento doméstico. Então, Jesus diz que de todas as pessoas que haviam doado, essa mulher viúva e pobre foi a que mais doou. Ué, mas como assim? Se ela doou 2 moedinhas de pequeno valor? Porque Jesus destacou, ela doou daquilo que lhe faria falta. E muitas vezes nós doamos, nós fazemos caridade, nós ajudamos daquilo que não faz a menor diferença para nós. É alguém que tem um salário altíssimo. E para desencargo de consciência, muitas vezes, bom, eu vou ajudar porque, né? Então, os fatores que nos movem, que nos motivam a ajudar, muitas vezes não é o fator da compaixão, não é o fator da misericórdia, não é o fator de se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo, que está necessitando da ajuda. É apenas um desencargo de consciência, né? Uma massagem no nosso ego, né? Ou uma espécie de, até mesmo, como diz Huberto Roden, citando uma expressão hindu, né? Uma falazanga moral, uma falazanga espiritual. Ó, eu estou fazendo a minha parte, Senhor. Então, eu já posso receber a minha recompensa no céu, né? Então, quer dizer, não é compaixão, não é misericórdia, não é empatia, não é se colocar no lugar do outro. É apenas um interesse disfarçado de cumprimento, de dever, de obrigação, mas que tem, na verdade, outros objetivos, embora muitas vezes não materiais, não proveniente dos homens, mas proveniente de Deus, do nosso Pai e da espiritualidade, né, que é garantir a nossa vaga no céu. Então, continua Kardec aqui. Se há a modéstia real, há também a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto o ocultá-la. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus. Também esses já receberam na terra sua recompensa, foram vistos. Estão satisfeitos por terem sido vistos. É tudo o que terão. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe, que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Muitos de nós até fazemos com uma certa parcela, uma certa cota de sacrifício. Não é que estejamos na melhor das situações econômicas, na melhor das situações financeiras. Não é isso. Muitas vezes faz uma diferença no nosso orçamento, na nossa renda. Mas, como diz Kardec aqui, lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios
a que se vota para beneficiá-lo. A gente às vezes comenta, né? Ó, fulano, graças a Deus eu tive essa oportunidade, mas eu tive que adiar aquela compra do isso assim, eu tive que adiar o meu tratamento, eu tive que adiar o curso que eu ia fazer. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter feito a caridade, mas fala para a pessoa, deixei de fazer isso, não pude comprar aquilo, né? E dizendo que tem, né, essa oportunidade de ajudar, mas que aquilo de alguma forma caracterizou um sacrifício, uma renúncia, né, que nós fazemos. E diz Kardec, para esse nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome. E é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Quer dizer, a gente dá humilhando a pessoa, né? Ressaltando que aquilo ali foi realmente, né, uma renúncia, um sacrifício e tudo mais. Então, quer dizer, a pessoa que está recebendo, embora esteja recebendo, ela se sente até constrangida, humilhada, né? Isso é caridade, meus irmãos, né? Kardec preocupado com esse tipo de postura, com esse tipo de comportamento nosso. Então, as lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. Quer dizer, a gente joga uma carga energética na pessoa que está recebendo o suposto bem, a suposta caridade, que a pessoa se sente, né, um peso para nós. Puxa vida, e em vez, né, de eu estar agradecendo a Deus, eu estou sendo um motivo de preocupação, e a pessoa, inclusive, some, desaparece. A gente joga uma questão, né, existencial para cima da pessoa, que muitas vezes, meus irmãos, isso que eu vou falar é muito sério, mas acontece. Muitas vezes a pessoa que recebeu aquela ajuda entra num dilema, numa crise existencial, numa depressão, sabe-se lá se não chega mesmo ao suicídio, para evitar de ser um peso para a família, para o amigo, para a sociedade como um todo. Então, se a gente está disposto a fazer caridade para alguém, é fazer caridade amenizando, diminuindo, né, suavizando a situação de penúria da pessoa que está precisando da ajuda. E não agravando, né, humilhando, jogando uma carga de culpa, de responsabilidade para cima da pessoa, que a pessoa chega a dizer, então, eu acho melhor não pedir mais nada a ninguém, né? Eu não vou pedir mais ajuda. E sabe-se lá que consequências isso terá, né? Porque aí, por isso, exatamente por essa questão que nós estamos falando agora, nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, na questão, por exemplo, 642, vamos a ela. Nós já comentamos em outra oportunidade sobre isso, mas 642. Para agradar a Deus, olha aí, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Então a caridade é o principal meio, o principal mecanismo para agradar a Deus e para assegurar, em tese, uma posição futura, né? Seja no âmbito espiritual. Bastará que o homem não pratique o mal. Então, para a gente ter um caminhar mais rápido, um caminhar com passos mais largos e efetivos em direção à perfeição, que é a nossa destinação, né? Para nós nos aproximarmos de Deus,
Basta não fazer o mal? É isso que Kardec está perguntando. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores responderam: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. No limite de suas forças. E aí a questão, a palavra forças, não é apenas força física, não. Fulano é um sujeito franzino, magro, fraco. Então ele não pode fazer caridade porque a resposta dos espíritos é no limite de suas forças. Uma pessoa acamada, doente, enferma, não pode fazer caridade porque é desprovida de força física? Meus irmãos, força na acepção evangélica, bíblica e até mesmo na acepção da lei humana, é até o limite. Até o limite. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, e o primeiro deles dizia que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e com todas as forças, significa que a força é tudo que nós temos, seja a força física, seja a força financeira, seja a força intelectual, cultural e, sobretudo, força moral, força sentimental, força espiritual. Então, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, no direito humano, quando nós recebemos herança do pai, da mãe, do avô ou de quem deixou um testamento em nosso favor. Muitas vezes, como nós sabemos, quem é da área jurídica, os herdeiros não herdam. Muitas vezes não, sempre, né? Mas muitas vezes eles não chegam a herdar bens, direitos, coisas que acrescentarão ao seu patrimônio valor. Muitas vezes os herdeiros não recebem nada, mesmo existindo bens. Como assim, Rafael? É porque os herdeiros recebem os ônus e os bônus da herança. A herança é composta por um patrimônio que inclui bens, direitos, valores e dívidas, obrigações. E aí como é que faz? A pessoa muitas vezes pergunta: ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Meu pai deixou uma dívida de R$1 milhão. Como os herdeiros vão responder por isso? E aí o direito, a lei humana, diz que determinou: os herdeiros respondem até às forças da herança. Olha aí, a palavra forças novamente aparecendo. Então isso já vem desde a época de Moisés, né? Desde as legislações mais antigas, mais longínquas, até hoje. Então, quando os espíritos superiores responderam: basta não fazer o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, até onde a gente possa, financeiramente mesmo. Não é só com força física, não. E disseram mais os espíritos superiores: cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Todo o mal que resulta da ausência, da falta de prática do bem, é responsabilidade nossa, meus irmãos. Então, por exemplo, se a gente faz uma caridade nessas circunstâncias que Kardec está destacando aqui, humilhando, destacando o peso daquela pessoa para conosco, para com a nossa família, para com a nossa sociedade, e se algum mal resultar disso, uma depressão, um suicídio, enfim,
ou mesmo não sendo um suicídio, mas uma morte, porque a pessoa sentiu-se tão culpada que optou por não vou mais pesar sobre a vida financeira de fulano, de Beltrano, ou do grupo tal assim, né? Da comunidade tal assim, e resolve virar-se, né? Por conta própria e acaba por inanição, né? Por, seja lá, uma doença, que não a depressão, uma enfermidade, vindo a falecer, a desencarnar. Nós somos responsáveis por isso, meus irmãos. É o que os espíritos superiores estão dizendo. Todo bem que se deixa de praticar e que acarreta uma consequência ruim, negativa, que acarreta um mal, nós, por não termos praticado um bem que pudesse evitar essa consequência, somos responsáveis por ela. Então, é muito sério. Isso faz a gente parar para pensar, né? Minimamente, sobre o assunto. Então, continua Kardec aqui. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. Aí sim, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Não precisa humilhar, não precisa destacar nada, nem de ruim que a pessoa eventualmente tenha ou esteja numa situação de, né, algo que nós condenamos, ou destacar algo de bom que nós achamos que nós estamos, né, em que nós estamos inseridos. Então, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio se ressinta, e salvaguardando-lhe a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então, olha só, se a gente tiver a oportunidade de ajudar, em vez de dando uma esmola, dando um serviço, mesmo que seja um serviço temporário, né? Sem humilhar, não é impor, ó, eu vou te ajudar se você fizer isso assim para mim, aí eu te ajudo. Não é isso. É proporcionar à pessoa, e principalmente se ela quiser já vir a nós buscando isso. Fulano, você não me arranja um trabalho, um serviço? Meus irmãos, nessa época agora de pandemia, né, de Covid, da qual estamos ou não saindo, não sei, mas, enfim, muitas pessoas tiveram suas condições financeiras muito abaladas. E eu sou testemunha. Algumas pessoas com curso superior, com nível superior, buscaram não apenas uma ajuda financeira e tal, buscaram, fulano, você sabe de alguém que precise de uma secretária, de uma faxineira, de alguém que precise de uma empregada doméstica? Pessoas com curso superior, meus irmãos, faculdade, pessoas com idade avançada. Se você souber de alguém que esteja precisando de uma secretária, de uma faxineira, de uma empregada doméstica, me avise. Pessoas com mais de 60 anos, com curso superior. Então, olha só que humildade da pessoa, que não merece ter a humilhação de nós outros, né? Como se nós fôssemos muito superiores, ou por estarmos numa condição financeira diferente dela, né? Então, né, eu vou te dar um emprego então, mas... E aí começamos a exigir, né, várias coisas como contraprestação que vão muito além do serviço para o qual essas pessoas foram contratadas. Fidelidade, submissão, subserviência, gratidão e tudo o que a gente pode enumerar aqui, mas que não vale a pena.
né? Então, a gente vê isso. E Kardec está destacando aqui, muito melhor do que dar uma esmola, é proporcionar um serviço, um trabalho, um emprego. Porque, né, já disse Paulo, né, o trabalhador é digno do seu salário. E era uma frase, né, que o professor Clóvis gostava muito de destacar. Então, olha o que Kardec fala, terminando aqui esse comentário dele. Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo, olha aí já é o contrário, é converter em esmola o serviço, como se fosse uma grande caridade que nós outros estivéssemos fazendo por dar um emprego, um trabalho à pessoa. Como se nós não estivéssemos recebendo a contraprestação, que na verdade, segundo Emmanuel, uma vez eu li, eu não vou lembrar o título agora do texto, mas eu fiquei muito impressionado. Toda vez, segundo Emmanuel, que nós, ainda que de certa forma ajudemos a uma pessoa e somos remunerados ou temos alguma contraprestação pela ajuda que nós estamos dando, seja, né, o lavador de carro, seja a empregada doméstica, seja a secretária, seja a faxineira, seja mesmo a nossa atuação nas nossas profissões. Estamos sendo remunerados, segundo Emmanuel, ou recebendo uma contraprestação, não necessariamente em dinheiro, segundo Emmanuel, isso não passa de uma troca vulgar. Isso calou fundo no meu coração, na minha consciência, quando eu li. Então, a gente acha, às vezes, que a gente está fazendo, eu na advocacia, eu na medicina, eu no magistério, né? Como professor, eu estou ajudando meu aluno, meu cliente, meu paciente. Não está ajudando nada. Não passa de uma troca vulgar, né? Então, a gente tende, ó o orgulho aí nosso, ó a vaidade, né? Subconsciente, muitas vezes. Fiz com afinco, fiz com esmero, né? Fui além do que eu deveria, da minha obrigação e tal. Segundo Emmanuel, se estamos sendo remunerados ou de alguma forma recebendo contraprestação, não passa de troca vulgar. Então, Kardec, terminando aqui, diz, né? Converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que recebe. E, em humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. Palavras de Allan Kardec. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa no dissimular o benefício, no evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. A pessoa já está num estado de necessidade, de sofrimento, de dor, de penúria, e a gente ainda agrava. Realmente isso vai além do orgulho, isso é maldade, né? Não é caridade coisa nenhuma. Então, ela sabe, segundo Kardec aqui, né, a pessoa que tenta dissimular o benefício, né, sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade, em presença do benfeitor. Então é tratar como um irmão, como um amigo, como nós mesmos. Num momento qualquer, nós podemos estar na mesma situação que esse irmão. Não sabemos, né? Então, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, a verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. O benfeitor, vou repetir, achar meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Aí a gente entende, meus irmãos,
a parábola do bom samaritano, que eu não vou ler toda, porque todos nós já conhecemos, mas eu vou ler só o trechinho final, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos. A parábola do bom samaritano só está no Evangelho de Lucas. Está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículos 25 a 37. No final desse trecho do Evangelho de Lucas, depois que o mestre da lei, como narra Lucas, o mestre da lei levantou-se para testar Jesus, dizendo: que haverei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta o que está escrito na lei, como que ele lê, ele diz: amarás ao teu Deus, e todo aquele rol de como nós devemos amar a Deus, que está no primeiro mandamento, e também ele mesmo, esse mestre da lei, fala, além do primeiro mandamento, né, do decálogo recebido por Moisés, amarás o teu próximo como a si mesmo, né? E Jesus fala: respondeste bem, faze isso e viverás. E aí ele ainda insiste: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Só que ao final, Jesus pergunta, qual destes três, né? Porque passou um levita, passou um fariseu, um sacerdote, um levita e, por fim, passou o samaritano. Jesus pergunta: qual desses três te parece ter se tornado o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Geralmente quando a gente fala amar ao próximo, o próximo é aquele que recebe o nosso amor, a nossa ajuda, a nossa caridade. Jesus faz uma pergunta que parece meio estar confusa, contraditória, estranha. Quem foi o próximo daquele homem que estava caído? Aquele samaritano foi o próximo? Foi ele que recebeu a ajuda? Não foi ele que ajudou, que socorreu? Kardec está explicando isso aqui. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Então, é reconhecermos que Deus oportunizou a nós outros um momento de caridade, de prática do amor, da compaixão. Isso que é a ajuda. Quem está mais sendo ajudado somos nós mesmos, e não a pessoa que recebeu uma migalha, uma esmola. Nós é que estamos sendo os ajudados, os que estamos recebendo a caridade proveniente diretamente de Deus, meus irmãos. Olha que maravilha. Então a gente se achar importante, superior, isso e aquilo que a gente está ajudando, que ignorância, né? Nós é que estamos sendo ajudados. Foi dada uma oportunidade por Deus para que nós ajudássemos, fizéssemos caridade, amássemos, tivéssemos compaixão, solidariedade. Quem está sendo ajudado? Nós. Então Kardec está destacando isso aqui. O verdadeiro benfeitor, a verdadeira generosidade, inverte os papéis e acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significam essas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Infelizmente, nós não temos mais muito tempo para ler, mas existe logo como item seguinte desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o item os infortúnios ocultos. Vou apenas começar lendo o primeiro parágrafo e sugerir que vocês leiam os demais parágrafos desse item, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres.
temos visto e vivenciado isso. É uma chuva e desbarrancamentos acontecendo em Recife, no Pernambuco, e região serrana do estado do Rio de Janeiro, vítimas do conflito lá, do ataque da Rússia à Ucrânia, e, enfim, muitos de nós nos compadecemos, nos mobilizamos e ajudamos nesses momentos. E a própria pandemia, né? Como nós acabamos de dizer há pouco, né? Pessoas que tiveram sua condição financeira totalmente abalada e, eventualmente, tivemos a oportunidade, né, de ajudar, de colaborar de alguma forma. Kardec está dizendo, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Às vezes nem chega ao nosso conhecimento. Não houve uma catástrofe, uma calamidade, uma pandemia. É a calamidade, a catástrofe do dia a dia, particular da vida de cada um. E muitas vezes essas pessoas não dão publicidade, não revelam isso para ninguém, né? Não aparece na televisão, na internet. Então, esses, segundo Kardec, infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir. É como uma vez nós falamos aqui, não bancar o fofoqueiro, né, querendo saber da vida de todo mundo. É procurar saber se está alguém em estado de necessidade, precisando de alguma coisa. Não necessariamente material, meus irmãos. Muitos há que são ricos, milionários, e precisam de ajuda, de caridade, de uma palavra amiga. Então, é buscar, não esperar que a pessoa necessitada, em que âmbito for, venha até nós. É isso que Kardec está dizendo aqui. A verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar, que peçam assistência. E aí ele começa a narrar, Kardec, a história de uma mulher aparentemente rica que, juntamente com a sua filhinha, ia socorrer diversas pessoas, tendo cuidado de usar roupas simples, de deixar escondida e na esquina ou numa outra rua a carruagem que a estava esperando, repleta de gêneros alimentícios, roupas, medicamentos. Meus irmãos, olha que maravilha! E aí, a sua filhinha, que a acompanhava, pede que ela mesma possa fazer alguma coisa, né? Possa ajudar, possa fazer alguma caridade. E a mãe, essa mulher, né, que nós percebemos claramente tratar-se de um espírito adiantado, evoluído, né, com um sentimento de amor, a virtude do amor e da caridade já desenvolvidos, ela ensina a sua filha que não adianta a sua filha simplesmente pegar em suas mãos um gênero alimentício, uma roupa, um medicamento que foi providenciado, foi adquirido, foi comprado ou mesmo feito por ela, a mãe da menina, e simplesmente entregar. Por quê? Porque essa mulher diz à menina, sua filha, é preciso que nós doemos, né? Que nós entreguemos, que nós façamos algo vindo de nós mesmos. Essa é a verdadeira caridade. Então, ainda que uma criança, um adolescente, um jovem não tenha recursos financeiros, ele pode fazer alguma coisa como uma leitura, uma oração, uma
palavra de acolhimento, de esperança, ou, como no caso dessa história contada por Kardec, a mãe diz para sua filhinha, você passará a fazer... Cadê? Roupas. Você passará a fazer roupas. A menina passaria a costurar, fazer roupas, roupinhas, enxovaizinhos para bebês, né, para crianças recém-nascidas ou para meninas, meninos pequenos, né? Então faz um macacãozinho, né? um sapatinho de lã, ou uma bermuda, uma calça, uma camisa, um vestidinho, enfim, algo que fosse produzido, né? Que fosse feito, que fosse originado da própria menina. E aí ela diz, essa sim será a caridade que você poderá fazer. E não apenas pegar, né, um objeto, um bem, um medicamento, um alimento, um dinheiro e simplesmente entregar, sendo que esse dinheiro, esse bem, esse medicamento, esse alimento não foi originado, produzido, comprado, adquirido por você. Então é maravilhosa a história, né, emocionante, né, e é um ensinamento de Kardec para todos nós, né? A mulher, apesar de rica, culta e, né, com todas as condições possíveis, tinha todo um cuidado, um zelo para não humilhar, não constranger da menor forma que fosse a pessoa que estava recebendo, né, a sua ajuda. Então ela ia à casa da pessoa, conversava, visitava, ia ao hospital, inclusive uma determinada família que essa mulher ajudava, estava com o chefe da família, o pai, né, o marido, hospitalizado, e após ela ir à casa onde a mulher estava com seus filhinhos recebendo a ajuda, ela ainda ia ao hospital tranquilizar aquele homem. Olha, fique tranquilo, né? Sua esposa já... E isso não tem nada a ver com dar publicidade, né, e a caridade ostensiva. Não. Isso é o cuidado, o carinho, o zelo, a preocupação de tranquilizar uma pessoa que estava no hospital, né, sem poder prover a sua esposa e os seus filhinhos de que, ó, fique tranquilo. Inclusive, a gente sabe que isso influi diretamente até no estado, na condição, né, de recuperação de um doente. Então, meus irmãos, também para não avançarmos muito no nosso horário, só para finalizar, nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, como leitura final, o capítulo Caminho, Verdade e Vida, livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 157. Faze isso e viverás. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Olha aí, a gente não tem que procurar a bênção de ninguém, a não ser do Cristo, né? De nenhuma pessoa encarnada. Isso em se tratando de caridade, meus irmãos. É lógico que buscar a bênção do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, é muito bom, saudável e é um hábito que inclusive se perdeu, né? Antigamente é que se fazia, mas o que Emmanuel está dizendo aqui é, a gente não deve buscar bênção dos outros, porque nós fizemos uma caridade e os outros viram, né? A bênção que nós temos que buscar é a bênção de Deus, a bênção de Jesus. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, que era um mestre da lei, indaga acerca da sua concepção da lei. E falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo. Olha que maravilha, a pedagogia de Jesus, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre,
E acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital. Olha aí a palavra força de novo aparecendo. Em plena força, Jesus estava se dirigindo a um homem em plena força de ação vital. E aí a gente já sabe o significado, a abrangência da palavra força. Declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver, diz Emmanuel, não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos. Nós espíritos, então, né? Quem mais quer fazer uma consultinha à espiritualidade para saber o que eu faço, né? Faço isso, não faço? E muitas vezes desvirtuamos reuniões mediúnicas, né, por causa disso. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em nós mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Então a gente quer moleza, a gente quer sombra e água fresca. Não quer fazer o que tem que fazer. Não quer ser cristão de verdade. Quer ser cristão de mentirinha, de hora certa. Ou como diz o próprio Emmanuel, cristão sem Cristo. Né? Não quer fazer, não quer assumir a responsabilidade, não quer a decisão e não quer o serviço áspero. Isso são palavras de Emmanuel, meus irmãos. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Maravilhoso o texto de Emmanuel. E fica para nós aí a exortação, né, de Kardec, desses espíritos maravilhosos, do próprio Emmanuel e principalmente de Jesus. Né? Façamos isso e vivamos. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar por essa reflexão, esses ensinamentos, e que nós sejamos caridosos, que nós vivenciemos o amor, a prática da caridade, porque nós sabemos que fora da caridade não haverá salvação. Que Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pela assistência, e que nós tenhamos um final de sábado de paz, um domingo de paz, uma semana de trabalho, de esperança, de fé, de ânimo e, sobretudo, de caridade, na medida das nossas forças. Uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Que Deus nos abençoe.